Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Ezequiel. Olha só, como o livro de Ezequiel, o capítulo 9 é muito pequenininho, vamos ler o 9 e o 10? Vamos lá? Vamos começar? Ezequiel 9 e 10, tá? Primeiro Ezequiel 9. O castigo de Jerusalém. Então ouvi que ele gritava em alta voz, dizendo: venham cá, vocês estão encarregados da cidade, cada um com sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens pelo caminho do portão superior, que dá para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. Entre eles estava um homem vestido de linho, com um estojo de escriba na cintura. Eles entraram, se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim, sobre o qual estava indo até a entrada do templo. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho que tinha o estojo estojo de escriba na cintura, e lhe disse: passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marque o sinal na sua testa daqueles que suspiram, gemem por causa de todas as abominações que se cometeram no meio dela. Depois ouviu o Senhor dizer a outros homens: passe pela cidade após ele e matem, que os olhos de vocês não tenham piedade, não poupem ninguém. Matem os velhos, os jovens, as moças, as crianças e as mulheres, até exterminá-los, mas não se aproximem de ninguém que tiver o sinal na testa. Comecem pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante do templo. E ele lhes disse: contaminem o templo, encham os mortos dos seus átrios. Vão. Eles saíram e começaram a matar na cidade. Enquanto a matança continuava, fiquei ali sozinho. Caí com o rosto em terra e clamei e disse: ah, Senhor Deus, será que vais destruir todo o restante de Israel, derramando o seu furor sobre Jerusalém? Então me respondeu: a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. A terra encheu de sangue e a cidade de injustiça. E eles ainda dizem: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Quanto a mim, os meus olhos não terão piedade. Não pouparei ninguém, eu lhes darei o que merece por seus atos. Então os homens que estavam vestidos de linho, que tinham estojo de escriba na cintura, relatou dizendo: fiz como me ordenastes. Agora vamos ler o capítulo 10, tá? A visão da brasa de fogo. Olhei e eis que no firmamento estava em cima da cabeça dos querubins algo havia como uma pedra de safira, e que parecia ser um trono, e falou ao homem vestido de linho: vá por entre as rodas até debaixo dos querubins, enche as mãos com brasas acesas, estão entre os querubins, depois espalhe as brasas sobre a cidade. Ele entrou enquanto observava os querubins, estava do lado sul do templo. Quando o homem entrou, uma nuvem encheu o átrio interior. Então a glória do Senhor se levantou sobre o querubim. Ele foi para a entrada do templo. O templo encheu da nuvem do átrio e ficou cheio de brilho da glória do Senhor. O ruído da asa do querubim ouviu até o átrio exterior como uma voz do Todo-Poderoso quando fala. Quando o Senhor ordenou ao homem vestido de linho que fosse tirar fogo do meio das rodas, no meio dos querubins, ele entrou-se, pôs junto às rodas. Então todos os querubins estenderam a mão para o fogo que estava entre eles. Pegou alguma brasa e as pôs na mão do homem que estava vestido de linho, o qual pegou e saiu. Os querubins tinham debaixo das suas asas o que parecia ser uma mão humana. A visão das 4 rodas. Olhei e eis que 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim. O aspecto das rodas era brilhante como a pedra de berilo. Quanto ao seu aspecto, as 4 rodas tinham a mesma aparência. Eram como uma roda, se uma roda estivesse dentro da outra.
Quando elas andavam, podiam ir em 4 direções e não viravam. Quando se moviam para onde a primeira roda ia, as outras a seguiam. E elas não se viravam quando se moviam. Todo o corpo dos querubins, das costas, das mãos, das asas, também as rodas estavam cheias de olhos ao redor. Quantas rodas pude ouvir que foram chamadas giratórias? Cada um dos seres viventes tinha 4 rostos. O primeiro era o rosto do querubim, segundo o rosto humano, o terceiro o rosto do leão, segundo o rosto da águia. Os querubins, eles se elevavam. Estes eram os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Quando os querubins se moviam, as rodas se moviam ao lado deles. Quando os querubins se levantavam as suas asas para elevarem as terras das rodas, elas não se separavam deles. Quando eles paravam, as rodas paravam. E quando eles se elevavam, as rodas também se elevavam, porque o espírito dos seres viventes estava nelas. A glória de Deus abandona o templo. Então a glória do Senhor saiu da entrada do templo e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram suas asas e se elevaram à terra à minha vista. Quando saíram acompanhados pelas rodas, passaram a entrada do portão leste da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. E estes eram os mesmos seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar. E fiquei sabendo que eram os querubins. Cada um tinha 4 rostos, 4 asas debaixo das asas, que pareciam mãos humanas. A aparência de seus rostos eram como os rostos que tinham visto junto ao rio Quebar. Tinham o mesmo aspecto e eram mesmos seres, cada um andava para a sua frente. O texto, ele começa, nós lemos 2 textos hoje, o capítulo 9 e o capítulo 10. E o capítulo 9 fala sobre o castigo de Jerusalém, o castigo que Deus estava destinando por causa da idolatria do coração do povo. Então Deus manda um anjo matar todo mundo, simples assim. E ali ele vai exterminando. E ele finaliza dizendo assim: a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande, a terra se encheu de sangue, e a cidade de injustiça. E eles ainda dizem: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Quanto a mim, Senhor, quanto a mim, os meus olhos não terão piedade, e não pouparei ninguém, eu lhes darei o que merece por seus atos. Então o homem que estava vestido de linho, que tinha o estojo do escriba na cintura, relatou, dizendo: fiz como me ordenastes. Era um anjo da morte. Era um anjo parecido com um homem. Ele tinha um estojo de escriba na cintura. E nesse estojo ele saía matando todo mundo. Pá, pá, pá. Homens, mulheres, crianças, adultos, anciãos. Sabe por quê? Porque as pessoas abandonaram o Senhor. O texto de Ezequiel, capítulo 10, ele vem falando sobre brasas de fogo. E ele explica um pouco mais sobre a glória do Senhor. E ele vai relatando alguns anjos. Gente, prestem atenção no texto que eu li. Vocês que amam sonhar, muitos sonhos de vocês são relatos de Ezequiel capítulo 11. Vocês têm visto seres viventes, sabe? Eu vi um negócio que tinha uma roda com olho. Gente, tá tudo escrito. Tá tudo escrito. Aqui, quando eu tava lendo, Ezequiel capítulo 10, eu lembrei do sonho de várias pessoas que ficam falando para mim: eu sonhei com isso, com aquilo. Pronto, aqui tá escrito. Estão sonhando textos bíblicos, sabe? Seres viventes. Deus é amor, gente, mas Deus é fogo consumidor. Deus, ele aparece, Ele aparece diante das brasas de fogo. E quando ele vê brasas de fogo, ele vê o quê? A glória do Senhor. E depois que ele vê a glória do Senhor, ele começa a ver anjos. E esses anjos diferentes, com rosto de águias, rostos de animais. Depois ele vê os anjos, ele vê rodas. E ele começa a avaliar tudo o que está acontecendo. E eu acho interessante que no final do texto, o título da última parte do texto é:
e a glória do Senhor abandona o templo. Eu achei muito pesado. Você tem noção do que você ir para um lugar de Deus e ali Deus não está? Tem muitos lugares que a gente vai, que dizem que é a casa de Deus, que dizem que ali Deus mora e Deus não mora. Quando Deus abandonou o lugar, Deus abandonou o templo. Poliana, mas por que Deus abandonou o templo? Por quê? Porque as pessoas decidiram abandonar o princípio. Elas simplesmente se afastaram. Elas não quiseram, elas decidiram viver sem Deus. Sabia que uma pessoa consegue viver sem Deus? Ela consegue viver diante dos seus próprios conselhos? É o que a gente mais vê. Deus, ele ama a todos, mas ele se achega quem se achega a ele. As pessoas abandonaram o Senhor. As pessoas preferiram adorar deuses estranhos, deuses que elas veem. E ali Deus abandona o templo. Sabe por quê? Por que ele vai ficar no lugar onde ele não é bem quisto? O que ele vai ficar fazendo ali? Eram lugares rodeados de demônios. Engraçado, né? O sonho de Davi, despedaçado. A glória de Deus indo embora. O negócio foi tão extremo que Deus precisou entregar Jesus para morrer pelos nossos pecados. Para que o mundo visse quem é Deus. O que Ele é capaz de fazer pelo ser humano. O quanto de amor há no Pai. As pessoas abandonaram as boas obras. Parece que eu estou lendo um texto do jornal de ontem. Parece, gente, deixa eu pegar aqui um jornal. Saiu uma notícia. E essa notícia diz isso, não parece? As pessoas, elas tendenciam a ser idólatras. Elas negligenciam a palavra. E elas se esquecem que existe um Salvador. Ah, mas se as pessoas soubessem como Deus está à disposição. O texto fala que as pessoas falam no coração delas, Deus não me ama, Deus se esqueceu de mim. E é por isso que eu vou ir atrás de outros deuses. Gente, tô falando que parece o jornal de ontem. Deus te ama. Ele não se esqueceu de você. E você não precisa buscar outros recursos que não seja Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O Senhor, Ele quer ter um relacionamento íntimo com você. O Senhor, Ele quer ter um relacionamento santo com você. Ele quer que você abandone a si mesmo, sabe? Quem quiser vir, negue-se a si mesmo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Ele quer que você fique aos pés da cruz. Jesus, Ele veio para nos mostrar que Deus se importa, que Deus ama, que Deus quer e que Ele não vai abrir mão de nós. Agora a questão é, Deus, Ele também é tão gentil. Ele não vai interferir no seu eu. Ele não vai interferir na sua vontade. Ele vai esperar você de fato querer alguma coisa com Deus. Poliana, como é querer alguma coisa com Deus? Tendo uma vida santa. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ninguém. Não é só, eu quero Deus então. Não é isso. Como é que está o seu comportamento? Como é que está a tua vida? Você tem uma vida santa? Você busca santidade? Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos importamos contigo, Senhor. Nós queremos depender de Ti. Nós queremos Te pedir nessa manhã, acampa os Teus anjos ao nosso derredor para nos livrar, nos guardar, nos limpar, nos purificar e nos proteger. Espírito Santo, nos santifica na verdade. Nos leva, Senhor, a um outro nível de adoração. Senhor, nós nos importamos contigo, com a tua presença, com a tua palavra. Nós nos entregamos a Jesus nessa manhã e nós queremos te pedir, Senhor, habite em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus tem total interesse em habitar em nós, mas Ele só vai habitar em um coração santo.
Que o teu coração seja santo, que a tua vida seja santa e que você dê testemunho do Evangelho onde quer que você vá. Em nome de Jesus. Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar esse devocional. Um beijo, gente. Que hoje seja um dia abençoado pra glória de Deus. Em nome de Jesus.